Pronto, tá ao vivo. Boa tarde, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Chegamos para mais uma semana de aula, mais um conteúdo novo, espero que todos estejam bem, que tenham recebido as atividades, que estejam fazendo. Vamos hoje para um conteúdo novo, mas não tão novo, né? Nós já vimos no quinto ano, vocês já viram com a professora um pouquinho de fração. Agora nós vamos começar também a rever esse assunto de fração para a gente se aprofundar um pouco mais, que é chegar nas operações, aquelas coisas um pouquinho mais difíceis. Mas antes de chegar lá, nós vamos começar a falar sobre a introdução. Essa parte de introdução vocês já conhecem, vocês já são um pouquinho mais habituados, porque já foi visto lá no quinto ano. Primeira coisa que a gente fala é quando a gente vai ver os significados e representação de uma fração. Quando a gente fala de uma fração, gente, uma fração é uma parte de um todo. É tipo assim, quando eu falo assim, pega uma fração de uma coisa, eu vou pegar uma parte daquela coisa para mim. Então, quando a gente fala de fração, a gente fala de parte de um todo, e geralmente a gente faz essas figurinhas aqui para vocês, né? A gente vê um quadrado e ele está dividido em 4 partes congruentes. Gente, a palavra congruente é uma palavra que a gente utiliza bastante na geometria. Ela quer dizer iguais. Então, sempre que eu ver a palavra congruente em qualquer parte da matemática, mas geralmente é na geometria que nós vemos, eu sei que essa palavra ela quer dizer que é igual. Então, se são 4 partes congruentes, são 4 partes iguais. E aqui, nessas outras duas figuras, ele ilustrou pegando uma parte, e no caso aqui, 2 partes desse quadrado. Aqui ele tinha aqui, ó, o quadrado foi dividido em 4 partes, dessas 4 partes ele pegou uma. Como é que eu faço para montar uma fração para representar essa situação? Eu vou pegar o todo, quem é o todo? São as 4 partes, então ele vai ficar aqui embaixo. Traço uma barrinha, e eu pego a quantidade de partes que eu peguei e coloco aqui em cima. Quantas partes eu peguei? Apenas uma. Então, fica 1/4. Beleza. Enquanto, por exemplo, aqui, ó, pintei 2 partes, então vai ficar 2/4. Se eu tivesse pintado, por exemplo, 3 partes, ó, vou pegar a figura original aqui, 1, 2, 3. Então, eu tenho, ó, 3/4. E assim por diante. Lembrando que a figura ela tem que estar dividida em partes iguais. Não adianta ela estar dividida em partes diferentes e eu achar que eu vou montar uma fração com isso. Ela tem que estar dividida em partes iguais. E aí, aqui, a gente vai para algumas definições da fração. Esse cara que a gente bota em cima, esse númerozinho que a gente coloca em cima, ele tem um nome. E o carinha que ele fica embaixo, ele também tem um nome. Quem são os nomes? É numerador e denominador. Numerador é o que fica sempre em cima e o denominador é o que fica sempre embaixo. A gente sabe, ó, que o denominador de uma fração, ele nunca pode ser zero. Por que que ele não pode ser zero, galerinha? Porque não existe uma divisão por zero. E escrever uma fração é a mesma coisa de escrever uma divisão. Por exemplo, 2/5 é a mesma coisa de... Opa, deixa eu só fazer o sinal de igual. É a mesma coisa que 2 dividido para 5. A fração ela é uma forma de escrever uma divisão também. Como a gente pode ver bem aqui, ó. A fração ela pode ser escrita como uma divisão. O A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. Então, por exemplo, se eu quiser escrever qualquer divisão, tia, como uma fração, eu posso? Pode. Por exemplo, 9 dividido para 4 é 9/4. 5 dividido para 3 é 5/3. 15 dividido para 8 é 15/8. Tia, a gente lê desse jeito, 15/8? Não, necessariamente não. A gente pode ler, não está totalmente errado, mas a gente tem uma leitura para alguns tipos de frações. Que tipos de frações são esses? Quando o denominador, gente, ele vai de 2 até o 9, nós temos essa leiturinha especial. Por exemplo, 1/2, eu leio 1/2. 5/3, eu leio 5/3. 2
Sobre 4, eu leio 2 quartos. 1 sobre 5, eu vou ler 1 quinto. E assim por diante, até o nono. A gente tem leitura. Sempre que a gente vê que o denominador está entre o 1 e o 10, ou seja, é 2 até 9, a gente tem uma leitura especial para ele. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A gente tem essa leitura especial para esses tipos de frações. Geralmente vai ler, né? 1 quinto, 3 sétimos, 1 nono, 2 nonos, 4 oitavos e assim por diante. A gente tem esse tipo de leitura para cada tipo de fração. Quando o denominador, tia, não é um desses, quando, por exemplo, o denominador ele for sobre 12. Essa leitura aqui, gente, a gente acrescenta a palavra avos. Então, fica 2, 12 avos. A gente acrescenta essa palavra. Tem acento? Não. É desse jeitinho, do jeito que escreve. Avos. Então, por exemplo, 5 sobre 15 é 5 quinzeavos. 16 sobre 30, 16 trintaavos. E tem as frações, gente, que são as frações com o denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Que é tipo assim, ó. 1 sobre 10, a gente lê 1 décimo. 1 sobre 100, nós lemos 1 milésimo. E 1 sobre 1000. Opa, desculpa, gente, aqui 1 sobre 100 é 1 centésimo, confundi. 1 centésimo. E 1 sobre 1000, 1 milésimo. E assim por diante. Então, nós sabemos que se o nosso denominador está entre o 2 e o 9, ele tem esses nomezinhos aqui para ler, meio, terço e assim por diante. É maior que 10, seja 11, 15, 30, 50, a gente lê acrescentando a palavra avos. Quando o denominador é um múltiplo de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, a gente lê como se fosse uma leitura de um número decimal. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo e assim por diante. Então, a gente tem essa leitura, que é algo que também vocês já viram. Nós podemos, gente, classificar as frações em alguns tipos. No caso, são 3. De acordo com o seu numerador e o denominador. A gente chama de fração própria, imprópria e aparente. Quais são as características dessas 3? Fração própria, gente, é quando o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então, a diferença, a fração própria, o numerador é menor que o denominador. Tia, como assim? O número que está em cima, ele é menor que o número que está embaixo. Por exemplo, 1 sétimo é uma fração própria. 7 nonos, fração própria. 15, 25 avos, fração própria. Quando ela vai ser imprópria? Quando o numerador for maior que o denominador. Exemplo, 5 quartos, 30, 20 avos, 25... Oi? Tem uma coisinha chiando aí. Tá chiando muito? Não é o suficiente para atrapalhar a tua fala. Pronto, parou. Parou? Vale. Que estranho. Vamos lá. 25 terços. Esses são exemplos, gente, de frações impróprias, que é quando o numerador ele é maior que o denominador. E o terceiro tipo é a fração aparente. Quando a gente fala de uma fração aparente, é que ela aparenta, gente,
Lá em cima nós vimos que a fração ela pode ser escrita como uma divisão. Opa, deixa eu só movimentar aqui. Ai, deu uma travada. Lá em cima nós vimos que a fração ela pode ser escrita como uma divisão. Se ela pode ser escrita como uma divisão, gente, nós podemos efetuar essa divisão. Em alguns casos, essa divisão ela vai ser uma divisão exata. E aí é quando ocorre o caso da fração aparente. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho 10 meios. Eu não posso escrever a fração como uma divisão? Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é igual a 10 dividido por 2. E olha só, é uma divisão exata. 10 dividido por 2 é 5. Então, essa fração, gente, ela é uma fração aparente, porque ela pode ser escrita como um número natural. Outro exemplo, 20 sobre 5, que é a mesma coisa que 20 dividido para 5, que dá 4. Então, outra fração aparente é quando o numerador, gente, ele é divisível pelo denominador. Sempre que ocorrer isso, eu vou dizer que essa fração é uma fração aparente e eu posso escrevê-la como o número natural que ela representa. Aqui ele trouxe dois exemplos, né? Ele coloca o 20 quintos e o 36 sextos. 20 quintos, gente, é a mesma coisa que 4, né? Que eu fiz bem ali. E o 36 sextos é a mesma coisa que 6, porque 36 dividido para 6 dá 6. Até agora, tá tudo bem? Produção, tá tudo bem, produção? Acho que está. Tá sim. Aqui, gente, nós temos as frações equivalentes. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a simplificação de frações. O que é uma fração equivalente, galerinha? Quando eu digo assim, que uma coisa equivale à outra, é que ela pode ser substituída pela essa outra coisa sem problemas. Quando a gente fala de duas frações que são equivalentes, ou duas ou mais, são frações que elas são escritas de maneiras diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Os irmãos Roberto, Paula, Paulo e Adriana são trigêmeos. Eita. Para comemorar o aniversário deles, cada um ganhou um bolo. Considere que os bolos têm tamanhos iguais e foram repartidos conforme representado abaixo. O bolo do Roberto ele repartiu em 2 pedaços, o Paulo em 4 pedaços e a Adriana repartiu em 6 pedaços. E aí, ele bota aqui a fração que cada um comeu do seu bolo. O Roberto, ele comeu 1/2. O Paulo, ele comeu 2/4, enquanto a Adriana comeu 3/6 do bolo. E aí, ele quer saber, ó, quando a gente vê aqui, a gente vê que tem duas frações, ó, 3 frações, mas na hora que a gente vai pintar, de acordo com essa fração, ó, ele pegou um pedaço das duas partes, então, ó, pinta só essa parte. Aqui ele pegou 2 pedaços e aqui a Adriana pegou 3 pedaços. Se vocês forem comparar de acordo com a divisão feita, eles acabaram pegando a mesma quantidade. Quando isso acontece, galera, nós dizemos que são frações equivalentes, ou seja, elas representam a mesma quantidade. Às vezes eu posso pensar assim, ah, tia, mas 3/6 tem uns números maiores e ele vai ser maior que 1/2. Não, gente, não funciona dessa forma. Fração, ela tende a confundir um pouquinho quanto a isso. Como é que eu faço, então, professora, para descobrir se duas frações são equivalentes? Assim, ó. Vamos supor, quero comparar se 1/2 e 3/6 são equivalentes. Se eu estou dizendo que elas são equivalentes, eu estou dizendo que elas são iguais, não estou? Então, eu escrevo elas assim. E aí, galerinha, eu vou olhar para a diagonal. Temos uma diagonal aqui, que é a 2/3. Deixa eu só ajeitar a caneta. E temos outra diagonal aqui, que é a do 1 e o 6. Como é que eu faço? A multiplicação das diagonais, gente, tem que ser iguais. Como assim, professora? Pega aqui o 2 vezes 3. E isso aqui tem que ser igual a 1 vezes o 6. 2 vezes 3, 6.
1 vezes 6, 6. Deu tranquilamente. Vamos pegar agora 1/2 e comparar com essa outra aqui, ó. Vou pegar aqui, meu pincelzinho preto. 1/2. Estou dizendo que é igual a 2/4. Vou pegar a diagonal 2 com 2, ó. 2 vezes 2 tem que ser igual a 1 vezes o 4. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 também, ó. Esse lado deu igual a esse, então, ok. Posso também comparar 2/4 com 3/6 para ver se também é igual. Nesse caso aqui, ó. 2/4, deixa eu ajeitar o pincel. 2/4 é igual a 3/6. Pego a primeira diagonal, 2 vezes 6, tem que ser igual à multiplicação da outra diagonal. 3 vezes 4. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12 também. Então, comprovei para vocês, por meio de conta, que essas frações elas são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma quantidade. Vou mostrar um exemplo de duas frações que não são equivalentes. Por exemplo, 3/4, e eu vou dizer que ela é equivalente a 1/5. Como é que eu vou fazer para verificar se realmente são? Diagonal, 3 vezes 5 tem que ser igual a 4 vezes o 1. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 1 é 4. Um lado deu diferente do outro, então, ó, não são equivalentes. Posso escrever aqui, ó. Elas são diferentes. Alguma dúvida até agora, galerinha? Josi, o Pedro Vitor pediu para você repetir a parte da divisão. E a Emily fez uma pergunta aqui. Tia, o numeral tem até o 100 na fração? Como assim o numeral? Não entendi também, Emily, se puder explicar melhor a pergunta. Fração nós podemos escrever. Do Pedro Vitor é para repetir a parte de divisão. Tá bom. Vamos lá, a fração ela pode ser escrita com qualquer número, galerinha. Não tem um número limite. A fração também, ela nem um número natural. Então, por exemplo, eu posso ter sim uma fração assim, ó. 2 sobre 1000. Eu posso ter 1000 sobre 50. Eu posso ter também 1.000.000 sobre 3. Eu posso ter frações desse tipo. Obviamente, elas não são tão comuns no nosso dia a dia e nos nossos cálculos dentro do sexto ano. Mas existem, sim, frações com numerador infinitos. São infinitas possibilidades, entendeu? Não tem assim, fração, o numerador só vai até o 100 e o denominador vai até o 1000. Não. Pode ser qualquer número, no numerador e no denominador. A única regra que a gente tem é que no denominador ele não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. E a parte da divisão, gente, é basicamente assim, a fração, ela é uma divisão. Nós podemos escrever como uma divisão. Então, sempre que eu tiver, ó, por exemplo, 5 meios. Isso aqui equivale a dizer que é 5 dividido por 2. Tia, eu sempre vou ter que fazer essa divisão? Não, gente. Isso é só uma informação à parte, porque em alguns momentos pode ser que nós façamos sim esses cálculos. Mas agora, por agora, a gente ainda não trabalha com isso, tá? Mas é só uma informação para vocês entenderem que a fração, ela é uma divisão. Ela é uma forma diferente de escrever a divisão. Posso escrever ela tanto assim, no formato fracionário, como posso escrever assim. Só que agora, como nós estamos estudando necessariamente a fração, vocês vão ter que escrever ela nesse formato. Mas existirão questões que falam assim, escreva a fração, por exemplo, escreva a fração 10 sextos como uma divisão. Aí você vai lá e escreve 10
dividido para 6. Entendeu? Deu certo, Ana? Deu sim, Josi, tranquilo, pode seguir. Temos 7 minutos. Ok. E aí, gente, como eu falei um pouco de fração equivalente, vou falar para vocês sobre simplificar uma fração. O que é simplificar uma fração? Vou dar aqui uma fração para vocês, ó. 5 décimos. Essa fração, gente, eu posso simplificá-la. Como assim? A gente já aprendeu as regras de divisibilidade. Então, nós vamos procurar um número que seja tanto divisor de 5 quanto divisor de 10. Divisor que a gente sabe que é o quê? Que deixa a divisão exata. No caso do 5 e do 10, pelas regras de divisibilidade, a gente já sabe que o divisor em comum que eles têm é o 5. Então, eu divido em cima. Alguns devem lembrar, porque eu acho que vocês viram um pouquinho no 5º ano. E divido embaixo por 5. Tia, eu posso dividir em cima por um valor, embaixo por outro? Não pode. Tem que ser sempre pelo mesmo valor. Se você não encontrar, que é o que a gente vai já ver agora, quer dizer que essa fração está em outra forma. Vou já explicar. Ó, 5 dividido para 5 é 1. 10 dividido para 5, 2. Vendo agora, gente, eu vejo que nem 1 e nem o 2, eles possuem divisor em comum, além do 1. Mas se eu ficar dividindo por 1, não vai alterar em nada. Quando elas não possuem divisores em comum, eu digo que esse formato aqui, ela está na forma, ela é uma fração irredutível. Ou seja, ela não pode ser mais simplificada. Tia, toda fração irredutível vai ter uns númerozinhos pequenos? Não, nem sempre. Por exemplo, 13 sobre 15. Tem o numerador e o denominador, dois números que não são pequenininhos e bonitinhos como um meio, mas ela está na forma irredutível, porque nem 13 nem 15 possuem divisores em comum. Então, isso também diz a vocês que nem toda fração ela vai ter divisores em comum entre o numerador e o denominador, ou seja, ela já vai estar na forma irredutível dela. Então, sempre que vocês forem trabalhar com fração, vocês podem verificar se vocês podem escrever essa fração de uma forma mais simples. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. 8 sobre 12. 8 e 12, gente, são números pares. Posso dividir ambos, ó, por 2. Divido em cima e divido embaixo por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 12 dividido para 2 dá 6. Posso continuar por 2, ó, porque ambos também são pares. Vou aqui dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Lembrando, gente, que essas frações, 8 dozeavos, 4 sextos e 2 terços, são frações equivalentes. Elas vão representar sempre a mesma quantidade. Sendo que 8 dozeavos foi nossa fração inicial e 2 terços é a nossa fração irredutível, onde ela não tem mais divisores em comum no numerador e no denominador. Ok, Ana, aí tem alguma dúvida eles? Instante. Só um instante, está carregando aqui. Tá. A Júlia pediu para repetir a fração equivalente. O Jefferson também. A Emily disse que entendeu. Ana Clara, tal. 3 pessoas pedindo para explicar novamente a fração equivalente. E a gente tem 3 minutos. Ok. Rapidinho. Gente, quando a gente fala de equivalência, a gente fala de coisas que valem a mesma coisa. Uma coisa é equivalente à outra, ela está valendo o mesmo. Então, quando a gente fala de duas frações equivalentes, são duas frações que representam a mesma quantidade, que nem a gente viu aqui, ó. Nós temos as frações, elas estão divididas em partes, e aí, vamos supor, o Roberto ele pegou 1/2, o Paulo pegou 2/4 e a Adriana pegou 3/6.
Quando você vai ver na figura como os bolos tinham tamanhos iguais e foram repartidos em tamanhos iguais, eles pegaram a mesma quantidade, mesmo com frações diferentes. Então, gente, fração equivalente é isso. São duas frações que elas são escritas de maneiras diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Como é que eu faço? Esse cálculo que eu fiz aqui com vocês é só para vocês conferirem se duas frações são ou não equivalentes. Vou fazer 2 exemplos rapidinhos aqui para vocês, de uma fração equivalente e outra que não são equivalentes. Por exemplo, vou colocar aqui 2 quintos é igual, estou dizendo que ela é equivalente, ela vale a mesma coisa que a fração 4 décimos. Como é que eu faço para verificar se elas realmente valem a mesma coisa? Multiplica as diagonais, ó. 4 vezes 5 tem que ser igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10. 4 vezes 5 é 20. E 2 vezes 10, 20 também. Então, essas duas frações, elas são equivalentes. Enquanto, por exemplo, se eu pegar aqui com vocês 3 meios e dizer que isso aqui é igual a 4 terços. Estou dizendo que vale a mesma coisa. Então, vamos olhar aqui. Vou multiplicar essa diagonal, 3 vezes 3, e ela tem que ser igual ao resultado da multiplicação da outra diagonal. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Isso aqui, gente, não é igual. Isso aqui, ó, é diferente. Porque 9 não é igual a 8. Então, nesse caso aqui, ó, essas frações não são equivalentes. Então, é isso. Fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade, galerinha. Só que são escritas de maneiras diferentes. E aqui é como a gente faz para verificar se elas são equivalentes ou não. Beleza? Beleza, Josi. Todo mundo dizendo aqui que entendeu. Pronto. Foi, gente. Isso foi nosso conteúdo de hoje. Até próxima semana. Galera que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 6TC05. 6TC05.